Querido aluno, querida aluna, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Introdução à Educação Cristã, da especialização em Educação Cristã do Andrew Jumper. Meu nome é Davi Miguel Manso, eu vou acompanhar vocês ao longo desse mês, ministrando a vocês o curso EEC 402. Eu gostaria de iniciarmos essa nossa jornada pedindo a você que respondesse algumas questões de natureza pessoal, para que nós pudéssemos nos conhecer melhor. Sim, eu sei que esse curso é assíncrono, totalmente online, mas ainda assim eu quero dar a oportunidade a você de responder algumas questões para que nós nos tornemos mais próximos, ainda que virtualmente nos tornemos mais próximos uns dos outros. Portanto, eu quero convidar vocês a postar no fórum que você encontrará ali na seção de avisos gerais da nossa plataforma no Moodle, respostas às seguintes questões. O que você gostaria de compartilhar conosco sobre você? O que você gostaria de dividir conosco a respeito de você? Use uma palavra ou uma frase para expressar o que educação cristã significa para você. Qual papel você se vê desempenhando no processo de educação cristã? Quais são as suas expectativas, os seus objetivos com relação ao programa em geral? Essa deve ser uma das primeiras disciplinas que você cursa em nosso programa. E qual a sua expectativa, os seus objetivos com relação a esse curso, em particular, Introdução à Educação Cristã? E o que você gostaria de perguntar aos seus professores? Por favor, fique à vontade para compartilhar conosco aquilo que você se sentir confortável nesse sentido. Certamente essa oportunidade de nos conhecermos melhor, ainda que por meio do seu post, vai nos aproximar e vai nos ajudar nesse processo de caminharmos juntos com objetivos de aprender sobre educação cristã. Pois bem, eu gostaria de começar o nosso curso compartilhando com você quais são os nossos objetivos educacionais para o curso ECC 402. O que nós esperamos que você leve quando esse curso terminar? Nesse sentido, eu espero que você entenda e descreva os conceitos de educação, aprendizagem, educação formal e educação informal, educação cristã e educação secular, educação confessional e laica. Eu espero que você aplique pensamento crítico para avaliar diferentes abordagens à educação. Eu espero que você reconheça a importância de uma abordagem holística à educação. Eu espero que você reconheça a importância que pressupostos religiosos exercem sobre a educação. E eu espero que você seja capaz de identificar os seus pressupostos e entender como eles impactam no processo de educação. Ao final da nossa primeira semana, a nossa expectativa é que você consiga incorporar, absorver e colocar em prática na sua vida cada um desses objetivos educacionais. Vamos, portanto, começar o nosso curso, começar a nossa semana tratando do conceito de educação, E nós vamos utilizar o conceito que o Dr. Felipe Fontes, professor do nosso curso, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Nós usaremos os seus textos ao longo do nosso curso. O seu livro é o nosso livro-texto. Eu encorajo você a adquirir o livro. Sem dúvida, você vai crescer muito e vai obter muito comprando esse livro. Não é necessário porque os textos que você usará para fazer as tarefas estão disponíveis no Moodle. Mas eu encorajo você, fervorosamente, a adquirir o livro do Dr. Felipe. E o conceito operacional que ele usa em seu livro para definir, para conceituar educação, é extraído de uma famosa educadora que é utilizada nos cursos de pedagogia do nosso país. E o conceito é esse que eu vou colocar aqui para você acompanhar comigo e ler comigo. Educação é um conceito genérico, porém amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades,
mas também do caráter e da personalidade social. Vamos ler mais uma vez esse conceito. Eu repito, esse é um conceito operacional. O Dr. Felipe utiliza esse conceito como um conceito que conduz a sua discussão. Isso não significa que ele concorda inteiramente com ele. Eu vou ler de novo e eu quero que você reflita aí. Você concorda com esse conceito? Você acha que há algo que está faltando? Há algo que você acrescentaria? Ou o conceito está adequado? O que você pensa a respeito dele? Educação é um conceito genérico, porém amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja de sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Esse conceito é bastante interessante e nós vamos desdobrá-lo em duas implicações importantes, as quais serão discutidas ao longo da nossa aula. Mas antes de fazermos isso, eu quero pedir para que você reflita um pouquinho a respeito desse conceito e pense no seguinte, pode até dar uma pausa no vídeo para fazer esse exercício, jogue aí algumas notas no seu caderno de anotações. Você entende que esse conceito está completo, ele está correto ou falta alguma coisa? O que você acha disso? Como você avaliaria esse conceito a partir dos seus próprios pressupostos, a partir das coisas que você já traz com você, das coisas que você já acredita? Você acha que educação é isso mesmo? Ou está faltando alguma coisa aí? Nós vamos daqui a pouco pensar a respeito disso e trazer uma questão a respeito disso, mas veja que esse conceito ele tem dois aspectos importantes que serão discutidos ao longo da nossa aula. Primeiro, ele fala a respeito do desenvolvimento, do florescimento dos potenciais que o ser humano estruturalmente já traz nele, como ser feito, como ser criado por Deus. Segundo, esse conceito é bastante abrangente e fala a respeito de vários aspectos, de várias dimensões do ser humano. Fala a respeito da questão física. E é por isso que a gente tem uma disciplina na escola chamada Educação Física. O ser humano pode se desenvolver, pode ampliar o seu potencial do ponto de vista do seu desenvolvimento físico. Fala a respeito da ampliação do potencial intelectual. Fala a respeito da ampliação do potencial social, relacional do ser humano, inclusive do seu potencial moral. O ser humano pode ser educado do ponto de vista moralmente. E é isso que nós chamamos de uma criança bem educada. Ela tem princípios morais corretos. Ela não rouba, ela não fala palavrão, ela não furta, né? Ela não agride os outros. É uma criança bem educada, tem bons princípios morais. Porém, há um aspecto faltando aí nesse conceito, que é justamente a questão da educação espiritual, que, do ponto de vista do educador cristão, para nós que somos cristãos, é uma dimensão fundante, ela é estrutural, tudo brota dela. Como a autora que propõe esse conceito é uma autora que parte de pressupostos seculares, ela não tem necessariamente um compromisso com o desenvolvimento espiritual do ser humano. Para nós, essa é a dimensão mais importante, essa é a dimensão crucial, fundamental, e da qual nós partimos como pressuposto. Tudo é resultado do nosso relacionamento com Deus, tudo que nós construímos do ponto de vista daquilo que sabemos, daquilo que fazemos, do modo como existimos no mundo, é referenciado pelo nosso Criador. Vejamos alguns desdobramentos desse conceito de educação e como eles nos ajudam a entender melhor a questão da educação cristã. Então, como eu adiantei para vocês, há dois desdobramentos importantes e interessantes para nós nessa definição. Primeiro, educação tem a ver com o desenvolvimento do homem, da potencialização e do florescimento de habilidades estruturais que Deus já colocou nele. Segundo, a educação se volta para o ser humano de modo integral, envolve todos os aspectos, todas as dimensões daquilo que nós somos como seres feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí falamos, como já mencionamos, do aspecto físico, do aspecto emocional, do aspecto intelectual, do aspecto moral, do aspecto espiritual, e há outros aspectos ainda, a dimensão dos nossos relacionamentos, a dimensão do nosso chamado, do nosso propósito na vida. Enfim,
há vários aspectos que podem ser explorados e que podem ser desenvolvidos para que nós alcancemos o nosso potencial como seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos pensar em algumas implicações a respeito desse conceito, como que ele pode nos ajudar e como ele impacta o modo como nós pensamos a realidade da educação. Então, o primeiro desdobramento tem a ver com a questão da educação ser um modo pelo qual o ser humano se desenvolve, o homem se desenvolve. A educação, ela é o meio por meio do qual nossas habilidades estruturais são potencializadas e florescem. Agora veja o que diz um outro educador famoso no nosso país. A nossa preocupação nesse trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Eu estou aqui citando Paulo Freire, bastante conhecido por todos nós, um educador brasileiro famoso no mundo todo, e ao conceituar o que ele chama de pedagogia do oprimido, ele diz que por meio dessa pedagogia, os homens eles recuperam a sua humanidade. A pedagogia do oprimido é o veículo de redenção através do qual o homem recupera a sua humanidade. Um conceito muito importante na visão de Paulo Freire de educação é que a educação, pela via da pedagogia do oprimido, ou seja, pela via de uma forma de educar bastante comprometida com uma ideologia que é o marxismo, essa educação ela humaniza o homem, ela torna o ser humano que, na condição, seja de oprimido, seja de opressor, é menos do que ser humano, um ser humano. É pela via da pedagogia do oprimido que as pessoas se humanizam. Ou seja, a parte desse processo de educacional que ele propõe, que é um processo de conscientização pela via de uma carga ideológica, de uma compreensão ideológica do mundo, que o ser humano se torna ser humano. A parte disso, de outra sorte, na condição seja de oprimido, seja de opressor, ele é menos do que ser humano. Como você avalia isso à luz das suas premissas cristãs? Pense no que a Bíblia diz a respeito de nós, seres humanos. O que nós somos? A palavra de Deus nos diz que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E é isso que o define ontologicamente como pessoa humana, como homem e mulher. Portanto, nós não dependemos de um processo educacional, nós não dependemos de passar por uma experiência pedagógica para nos humanizar. Nós somos homem e mulher, somos pessoas, somos seres humanos porque Deus declara isso a nosso respeito. E o que nos define como pessoa humana é o fato de carregarmos em nós a imagem e semelhança do nosso Criador. Portanto, a proposta pedagógica de Paulo Freire, ela traz em si um aspecto já preliminar que a coloca em contraposição a pressupostos que estão firmados na palavra de Deus. Ela se apresenta como proposta de humanização, como projeto de humanização. E isso contraria a Escritura Sagrada, porque, à luz da Escritura, nós já somos seres humanos ontologicamente, assim Deus nos criou. Nós trazemos isso em nossa natureza, em nossa substância, em nossa essência. A educação não nos humaniza, mas conforme o autor observa aqui, e observa de forma correta, a educação de fato nos ajuda a desenvolvermos o nosso potencial como seres humanos. Em outras palavras, um bebezinho, quando ele nasce, a parte de qualquer experiência de educação, a parte de qualquer experiência de aprendizado, no momento que ele nasce, na verdade, no momento que ele é concebido, ele já é um ser humano. Por quê? Porque ele carrega em si
à imagem e semelhança de Deus. Essencialmente, ele é uma pessoa humana. Ele não precisa de uma vivência pedagógica, ele não precisa de uma conscientização trazida pela educação para se tornar humano. Não, ele é um ser humano. Agora, é um ser humano que tem potencial para se desenvolver tremendamente. Ele tem o potencial para adquirir uma quantidade enorme de saberes, de habilidades, de capacidades, de papéis, de potencialidade. Ele tem um enorme potencial para crescer e para se desenvolver. E, nesse sentido, os processos educacionais serão muito úteis para extrair desse bebezinho todo o seu potencial. Nesse sentido, não podemos concordar com o Paulo Freire quando ele diz que, por meio da pedagogia do oprimido, o ser humano vai recuperar a sua humanidade. Veja que ele repete isso em outros trechos da sua obra. Ele fala a respeito de seres inconclusos, conscientes da sua inconclusão. Ele fala a respeito de recuperar a humanidade que está ausente tanto no oprimido quanto no opressor. E essa proposta da pedagogia do oprimido, uma proposta redentiva a partir de uma ideologia bastante evidente no seu escrito, que é a ideologia marxista, é que vai restaurar a humanidade do ser humano. Nós não podemos, de fato, caminhar com essa visão educacional do Paulo Freire. Desde o seu início ela já é comprometida ideologicamente. E é interessante que um outro autor, que também é um autor que escreve a partir do terreno secular, que é um educador britânico chamado Peter Jarvis, ele faz uma afirmação bastante categórica que é interessante, se contrapõe ao Paulo Freire, porque ele diz que nós, por nascimento, somos parte do gênero humano, nós não nos humanizamos por meio da educação. A educação é realmente uma forma de nos desenvolvermos, mas não de nos humanizarmos. Então, a educação, ela nos ajuda a desenvolvermos os nossos potenciais, as potências que temos por sermos criados por Deus e que são colocados por Deus na nossa estrutura. E elas estão ainda em um formato germinal. Elas são apenas sementes quando nascemos. Mas à medida que vamos crescendo, que vamos aprendendo, que vamos sendo educados, essas sementes brotam, elas crescem, elas se transformam em uma planta completa e florescem. Elas desabrocham para cumprir o seu potencial. Pois bem, há um segundo desdobramento também na definição que o Dr. Felipe utiliza como operacional no seu livro. Educação é apresentado como esse conceito genérico, mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano e fala a respeito desse desenvolvimento nas dimensões física, intelectual, moral, visando não somente a formação de habilidades, mas também o desenvolvimento do caráter e da personalidade social. Então veja que o segundo desdobramento dessa definição nos diz que ela se volta para o ser humano de modo integral, para a sua dimensão física, para a sua dimensão emocional, para a sua dimensão intelectual, para a sua dimensão moral, para a sua dimensão espiritual. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você. Essa natureza holística da educação é muito importante para nós, porque nós somos fruto de uma visão de mundo ainda muito marcada pelo iluminismo, que entende que a educação aponta muito para a dimensão cognitiva ou intelectual. E muitas vezes os nossos processos e as nossas propostas de educar, elas deixam de lado as outras dimensões do ser humano. Mas o aprendizado ele não envolve apenas o aspecto intelectual ou cognitivo do ser humano. Cognitivo talvez não seja a melhor palavra, porque é por meio da nossa cognição que nós nos apropriamos mesmo do aprendizado. Mas o processo educacional ele não pode se voltar apenas para o intelecto. Ele envolve as emoções. As nossas emoções elas cumprem um papel relevante no modo como aprendemos e somos educados. Os processos educacionais eles têm que envolver a nossa dimensão da criatividade. Tem que trabalhar com a nossa criatividade. Tem que trabalhar com a nossa intuição.
é necessário que outros elementos, outras dimensões do nosso processo de apropriação de conhecimento sejam estimulados. E mais, do ponto de vista do resultado desse processo educacional, nós não visamos apenas aquisição de informação. Nós queremos que as emoções sejam transformadas, nós queremos que valores sejam transformados, que princípios sejam abraçados no nível do coração, nós queremos mudanças nas disposições de vontade. Portanto, quando educamos, a nossa ideia é tanto do ponto de vista do processo em si, que envolve as múltiplas dimensões do ser humano para que ele aprenda de fato. Ninguém aprende de maneira desengajada ou desincorporada. Nos processos educacionais, a nossa percepção tem que ser levada em conta. O modo como nós percebemos a realidade ao nosso redor, os nossos sentidos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, a nossa percepção tátil, tudo isso tem que ser levado em conta quando nós estamos envolvidos em um processo educacional, seja por meio de aprendizes, seja na qualidade de aprendizes, seja na qualidade de educadores. E quando nós pensamos no resultado também, esse resultado também tem que envolver o ser humano de maneira integral. Nós queremos uma formação que seja holística, que vem da palavra whole em inglês, e significa a educação que envolve transformação como um todo, completa, integral. Né? Então, tanto do ponto de vista do processo quanto do resultado, nós precisamos pensar no ser humano de maneira integral. Veja como esse era o caso de Cristo, era o caso do nosso Senhor Jesus. Quando perguntado sobre o objetivo, o que ele queria que as pessoas de fato aprendessem, ele queria que as pessoas amassem a Deus de todo o seu coração e amassem o seu próximo como a si mesmo, entre muitas outras coisas. Você veja que aí os objetivos do discipulado de Jesus já envolvem aspectos que vão muito além da cognição. Ele não diz que as grandes metas da formação de um discípulo se restringiriam a aprender um monte de coisa, a guardar um monte de informação, mas ele queria uma transformação no nível do coração. E o modo como ele educa também reflete essa visão holística do ser humano. Veja que Jesus ele tem uma discussão mais acadêmica com o mestre da lei, como Nicodemos, mas mesmo assim estimula a criatividade dele, o desafiando a pensar no que significa nascer de novo. Quando ele conversa com uma mulher no poço, lá em Samaria, ele usa figuras e imagens que remetem à cena na qual ela está inserida. Ele explora a sua percepção, o seu entendimento da realidade, ele incorpora o ensino no mundo daquela mulher, oferecendo para ela a água da vida, na beirada de um poço. Veja a utilização dos elementos perceptíveis, os elementos que estão ao redor, dentro do escopo do mundo daquela mulher. E ele usa figuras que são figuras do dia a dia, que estimulam a intuição, a percepção, a criatividade dos seus discípulos. A rede que é lançada no mar e que traz muitos peixes. Ele fala a respeito da luz do mundo, ele fala a respeito de aspectos sensoriais, luz do mundo, pão da vida. Ele, quando vai dar uma lição específica para os seus discípulos, lava os pés deles, os trazendo para dentro de uma experiência que é tátil. Ele institui a ceia do Senhor, nos estimulando a comer o pão e beber o cálice. Veja como Jesus ele envolve nos seus processos de educação o ser humano como um todo. Por quê? Porque ele quer formar pessoas completas, ele quer atingir o nível do coração. Portanto, é muito importante, meus irmãos, que nós pensemos na educação como esse fenômeno que envolve todas as dimensões do ser humano, tanto no seu processo quanto no seu resultado. Transforma o ser humano por completo, envolve o ser humano por completo e transforma o ser humano por completo. Se nós fizermos menos do que isso como educadores, irmãos, nós estamos priorizando um aspecto ou uma dimensão do ser humano em detrimento das outras, e o nosso impacto será menor, tanto do ponto de vista de como nós acessamos as pessoas no momento ali de ensino e aprendizado, quanto no ponto de vista do resultado. A gente não quer que os nossos discípulos apenas decorem um monte de coisa, que guardem um monte de informação. Nós queremos pessoas
conformadas à imagem de Cristo Jesus. Isso significa uma transformação completa que alcança o nível do coração. Eu quero chamar a sua atenção para algumas observações interessantes que esses autores fazem para nós nesse sentido. Parrett e Kang, Gary Parrett e Stephen Kang, dois professores aposentados do Gordon Cowell, eles vão falar a respeito do impacto do iluminismo na nossa forma de ensinar. Como modernos que foram socializados para perder formas infantis de conhecer, a igreja moderna, principalmente a protestante, tem privilegiado o uso de um tipo peculiar de razão que demitologiza a fé cristã em um conjunto de verdades proposicionais derivadas de um texto bíblico sem vida. Veja, eles não estão dizendo que a Bíblia é sem vida, eles estão dizendo que o nosso jeito de ensinar faz isso. Deixa a vida sem vida, sem vida, deixa a Bíblia sem vida. Por quê? Porque a reduz a um conjunto de proposições que nós temos que decorar. Em adição à nossa razão e a fim de santificar nossa razão, nossos sentidos, intuição e imaginação, isto é, os outros e mais negligenciados instrumentos de conhecimento dos seres humanos, devem ser recuperados e reintegrados à nossa razão. Eu considero muito bem-vinda essa observação que eles fazem, né? E isso nos leva a pensar, em sua experiência como educador cristão, como educadora cristã, alguma dimensão humana tem sido enfatizada em detrimento das outras? Será que o modo como você educa, as suas práticas pedagógicas, tem levado em consideração as emoções dos seus discípulos, a imaginação dos seus discípulos, a criatividade deles? Você tem proporcionado a eles experiências que envolvem a sua percepção sensorial, no mínimo recursos audiovisuais, com crianças, experiências táteis são tão úteis, são tão impactantes, são tão marcantes. Então nós podemos ser criativos na nossa forma de educar, a fim de levarmos em consideração que nós ensinamos pessoas inteiras. Nós não estamos apenas despejando um caminhão de informação no cérebro das pessoas. Nós estamos querendo formar pessoas completas. Nosso Senhor Jesus abordava as pessoas quando ensinava por completo, porque ele queria, como resultado, uma transformação completa, fazendo dos seus discípulos mulheres e homens semelhantes a ele mesmo, ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que amam a Deus com todo o coração, que o conhecem não apenas do ponto de vista de saber um monte de coisa sobre ele, mas de fato que o conhecem no sentido de amá-lo profundamente, de tê-lo como a fonte motivadora de todas as suas emoções mais profundas, dos seus afetos mais preciosos, da disposição da sua vontade. Esse é o nosso objetivo, é aí que queremos chegar. E para chegar nessa formação completa, precisamos de propostas pedagógicas que sejam também holísticas. Portanto, esse segundo aspecto dessa definição de educação que nós trabalhamos, eu considero muito importante mesmo. Vimos, então, que a educação ela visa esse florescimento do ser humano, de todo o seu potencial, e ela aborda o ser humano, uma educação relevante, ela aborda o ser humano como um ser completo. Visa o florescimento de todas as dimensões humanas e considera o ser humano na sua integralidade, a fim de ser, de fato, efetiva e transformadora. Nós vamos agora olhar para dois conceitos, ou dois aspectos da educação que são relevantes para o nosso contexto de educação cristã. Os conceitos de educação formal e educação informal. Educação formal e educação informal. Então, eu convido você aqui para olhar algumas considerações feitas pelo Dr. Felipe Fontes. Há um sentido no qual toda a nossa experiência da realidade é educativa. Esse tipo de educação, que acontece inicialmente no ambiente familiar, mas se estende à nossa vida social como um todo, é o que denominamos educação informal.
Por outro lado, o que é educação formal? Educação formal pode ser definida como aquela que possui reconhecimento oficial e é oferecido nas escolas, em cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas. Então, veja, essa distinção é bastante importante. Alguns educadores trabalham muito com o conceito de aprendizagem e falam de aprendizagem formal, que é aquilo que o professor Felipe chamou de educação formal, e aprendizagem informal, que é esse aprender que acontece no dia a dia, que acontece no curso da nossa vida como um todo. Por que esses conceitos são importantes? Porque nós experimentamos situações de aprendizagem que são diferentes. Nem tudo que nós aprendemos, e na verdade, eu acho que uma quantidade pequena do que nós aprendemos num contexto de educação formal. Num contexto em que somos colocados em uma sala de aula e nos é transmitido um conteúdo pré-definido. A grande parte daquilo que nós aprendemos por meio do que o professor Felipe chama de educação informal. Aquela aprendizagem que começa no lar, que acontece quando a criancinha está aprendendo a falar, está aprendendo a andar. Ninguém coloca a criança num curso para aprender a andar ou num curso para aprender a falar. Como é que ela aprende? Ela aprende por meio de educação informal. Ela aprende por meio das suas experiências de aprendizado no dia a dia. Eventualmente até mesmo não intencionais, intuitivas. Grande parte do nosso aprendizado se dá nesse nível. Enquanto certas coisas aprendemos de fato porque procuramos um contexto formal para buscarmos esses novos saberes, habilidades, conhecimentos. Então, eu quero que você considere essas situações de aprendizado que eu vou mostrar para você e quero que você considere como que elas afetam a nossa prática de ensino no contexto até mesmo da nossa educação cristã, por meio da qual você se propõe a discipular certas pessoas em vários níveis, né? Na igreja, na sua casa e onde quer que você faça discípulos para Jesus. Então, isso é uma proposta de um educador chamado Peter Jarvis. Ele diz que parte das coisas que nós aprendemos num contexto formal e intencionalmente. Pense naquilo que você aprende em um curso como esse aqui do Jumper. Você se matriculou em uma escola para aprender certas coisas. Então, essa educação é formal, porque é oferecida por um agente credenciado, um agente habilitado para transmitir certos conhecimentos, certos saberes, certas habilidades. E ela acontece porque você intencionalmente buscou essa experiência. Mas há também certas coisas que você aprende intencionalmente em um contexto não formal. Por não formal, o autor aqui se refere a certas instituições, digamos assim, como, por exemplo, o trabalho, o mercado de trabalho, ou uma igreja. Você aprende certas coisas de maneira conduzida por alguém. Pense naquela pessoa que mentoreou você no seu trabalho e ensinou a você fazer o trabalho que você faz ali no seu ambiente profissional. Não é uma educação formal do ponto de vista de uma escola. É no seu emprego, no seu trabalho, mas alguém formalmente conduziu você e você buscou esse aprendizado. Foi intencional. E pense também nas situações em que você intencionalmente se dispôs a aprender alguma coisa. Por exemplo, você se dispôs a aprender um programa de computador, ou você se dispôs a aprender violão. Mas se você não procurou um ambiente formal para isso, e você não precisou eventualmente nem de outra pessoa para ensinar, você aprendeu sozinho. Né? Você se propôs a aprender sozinho essas coisas. Essa é a situação C. Foi intencional da sua parte, mas foi totalmente informal. Não foi nem em um contexto de uma instituição querendo que você aprenda e nem foi numa escola na qual você se matriculou. Muito do que nós aprendemos acontece num contexto como esse. Agora, veja que você aprende também incidentalmente, sem ter a intenção de aprender. Isso acontece no contexto da educação formal. Então, aqui no curso do Jumper, você vai aprender comigo e com os outros professores mais do que nós planejamos ensinar.
Você eventualmente vai aprender o conteúdo que nós temos a transmitir, mas você vai aprender também sobre os nossos meios de transmitir essas informações. Você vai aprender coisas sobre nós, sobre nossa família, sobre nosso contexto de vida. Você vai aprender certos valores ou certas ênfases que nós damos, até mesmo sem termos plena consciência disso. Você vai aprender aquilo que nós chamamos de nosso currículo oculto, as coisas que nós ensinamos sem necessariamente planejarmos ensinar. Então, você aprende um curso formal incidentalmente, sem a intenção de aprender aquilo, mas aquilo é ensinado para você e você aprende de qualquer jeito. Isso acontece também no contexto não formal e acontece no curso da vida, né? Então, a caixinha F aí, mostra pra gente que todo ser que respira e que está vivo não apenas louva ao Senhor, mas aprende o tempo todo. Não tem como a gente desligar o botão de aprender, né? Se nós estamos vivendo, se nós estamos experimentando ambientes que são novos para nós, se nós estamos nos envolvendo em situações que são inusitadas e não esperadas por nós, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo o tempo todo, né? Mesmo quando aquilo não é consciente, mesmo quando aquilo, e mesmo no nível pré-cognitivo, né? É o modo como nós mencionamos que um bebê aprende a falar, que um bebê aprende a andar. Então nós aprendemos o tempo todo. Pois bem, qual a implicação disso para a educação cristã? Qual a implicação disso para a nossa prática de ensino? A implicação é muito importante e é extremamente relevante. Se as pessoas aprendem tanto através da educação informal, através da aprendizagem contínua, a gente tem que levar isso em consideração quando nós estamos ensinando. Em primeiro lugar, a gente tem que manter em mente que o discipulado, né, se nós quisermos formar pessoas à semelhança de Cristo, seja na sua casa, seja na sua igreja, criar situações em que elas aprendam informalmente é muito importante, porque esse aprendizado ele acontece no tecido da vida, ele é muito entremeado com as nossas vivências, e ele permanece, ele fica. Então busque intencionalmente situações para se envolver com as pessoas a quem você quer ensinar alguma coisa, que sejam situações informais, não apenas aquelas da sala de aula. Em segundo lugar, tenha mais consciência do seu currículo oculto. Você ensina aquilo que você é. Portanto, esteja consciente disso. Você planejou uma aula, você tem algo programado, mas você está comunicando para as pessoas muito mais do que aquilo que você de fato planejou. E levando em conta que nós nunca ensinamos sozinhos, e de fato nem somos os agentes primários da educação, nós vamos falar sobre isso nos nossos próximos encontros, mas o Espírito Santo está operando conosco, seja sensível a ele. Eventualmente o Espírito Santo vai levar você para comunicar coisas que você não imaginava, que você não havia planejado. Você tem que ter essa sensibilidade e buscar de fato a direção e a condução do Espírito Santo como um agente primário da educação e das coisas que você tem oferecido aos seus discípulos. Portanto, atenção à educação informal. Ela é aquela que acontece o tempo todo, é aquela que está entretecida ao nosso viver diário, que é indissociável das nossas vivências, das nossas experiências. Ela é experiencial, né? E, portanto, ela tem que ser levada em conta pelo educador. Se a gente ficar apenas focado na educação formal, se a gente ficar apenas focado no conteúdo formalmente planejado, na sala de aula, nós estaremos alcançando muito pouco dos nossos discípulos e das pessoas a quem nós pretendemos ensinar alguma coisa, até mesmo os nossos filhos, né? É muito importante para pais e mães estarem atentos a isso. Nós podemos formalizar e planejar, transmitir conteúdos importantes para os nossos filhos em certas situações, como, por exemplo, o culto doméstico. Mas talvez as lições mais preciosas e importantes que eles aprenderão acontecerão no dia a dia. E nós esbarraremos em alguma experiência ou alguma situação que permitirá que nós transmitamos para eles algo que é fundamental, algo que eles guardarão para a vida inteira. Portanto, atenção às realidades e às experiências do ensino informal. Portanto, meus caros, nós queremos chamar a atenção de vocês
para essa questão aqui que eu quero colocar, já caminhando para o fim dessa primeira sessão de vídeo, né? A intersecção entre educação formal e informal? Se sim, você pode pensar em exemplos, né? Vimos conversando sobre isso com vocês. Qual a importância dos conceitos de educação formal e informal para aqueles que ensinam e para aqueles que aprendem? Então, nessa nossa primeira sessão de vídeo, o que nós aprendemos? Vamos concluir e resumir aqui para vocês. Educação tem a ver com o desenvolvimento do homem, a potencialização e florescimento de habilidades estruturais criadas por Deus. A educação se volta para o ser humano de modo integral, envolve a nossa dimensão física, a nossa dimensão intelectual, mas também envolve nossas emoções, envolve nossa vontade, nosso caráter e, acima de tudo, envolve a nossa espiritualidade, a nossa alma, a nossa dimensão espiritual. E a educação, ela acontece de duas maneiras. Ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto informal, que é incidental, que é experiencial, e ela tem um aspecto formal, aquela educação estruturada, institucionalizada, planejada. Meus queridos, essa é a primeira sessão de vídeo da nossa semana 1. Eu vou gravar um outro vídeo falando a respeito de outros conceitos importantes que nós vamos tratar nessa nossa primeira semana, nessa nossa primeira unidade. Vamos falar no próximo vídeo a respeito de educação cristã, educação secular, vamos falar sobre educação confessional e educação laica. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!